Esta semana Pedro Mexia declara-se cauteloso por causa da Revolução Branca. João Miguel Tavares confessa-se barricado, como Macário em Faro, e Ricardo Araújo Pereira sente-se nublado. Está reunido o Governo Sombra. Ora, então sejam bem-vindos na semana em que se comemorou o 10 de junho e a PAC, a Política Agrícola Comum, no discurso do Presidente da República. Vamos falar disso mais adiante, das comemorações, do discurso, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Subsídios. Para os pagar quando, Ricardo Araújo Pereira? Essa é a grande questão, não é? Essa é a grande questão, porque a lei, de uma forma um pouco agora vamos ter em conta ninharias? Sim, eu sei disso. Eu, aliás, gostava de manifestar o meu apreço pelo percurso É a primeira vez que a gente tem um governo na clandestinidade, não é? Havia muitas vezes a oposição na clandestinidade, já tínhamos tido. Mas um governo clandestino, que governa ilegalmente e escreve cartas secretas à Troika e decide coisas às 11 da noite. Esta dos subsídios, de repente, última hora, o governo não vai pagar os subsídios de férias em junho. Foi assim decidida também à sorrelfa. Mas já nem se pode dizer à sorrelvas. Porque... Pois não, já não dá. Enfim, coisas que eles tiram-nos tudo. Mas a lei, ao que parece, a lei, de uma forma até um pouco intempestiva, determina que o subsídio de férias se deve pagar, e agora escutem, na altura das férias, diz a lei. A questão é, porque é que não fazem férias em novembro? Pois, exato, aí está. Na verdade, atenção, eu também gostava de... É preciso dizer que, pelos vistos, o Governo não paga o subsídio de férias na altura em que as pessoas vão de férias, não porque não haja dinheiro. Porque o Passos Coelho disse que não era por não haver dinheiro. E também não é porque isso faça alguma diferença nas contas, porque pagar agora ou pagar em novembro vão ter que pagar. Parece uma espécie de... otimista. Sim, quer dizer, eu sei que há uma possibilidade ainda de o subsídio de férias de 2013 ser pago em 2019. É possível que isso seja ainda... Essa hipótese seja aventada ainda. Mas é aquilo em que politicamente se chama pirraça. Eu acho que é pirraça, por causa do... estamos muito insatisfeitos com o que o Tribunal Constitucional nos fez e os funcionários públicos também estamos muito irritados com eles e com o povo em geral. Portanto, pirraça. Acho que é isso. O Primeiro-Ministro diz que não é por falta de dinheiro. Entendeu as razões do Governo, João Miguel Tavares? Eu estava bestialmente a entender as razões do Governo até vir o Primeiro-Ministro e dizer que não era por falta de dinheiro. E ficar, bolas. Lá se foi o alibi. Não, quando é por falta de dinheiro, geralmente é um argumento que eu compreendo. Uma pessoa que quer pagar e não tem dinheiro. É um argumento ao qual eu sou sensível. Acontece-me de vez em quando. Portanto, ok, tudo bem, não há dinheiro. Não há dinheiro suficiente agora para pagar os subsídios de férias. Não estava previsto. Agora, quando vem para a escolha e diz não há dinheiro, então porque não me apetece, olha, não estava assim. Não faz sentido nenhum. Hoje em dia, as pessoas para se queixarem do Governo é como nós quando queremos ir ao supermercado e temos muita coisa para comprar. Precisamos de uma longa lista. E eu não percebo esta vontade de Pedro Passos Coelho de acrescentar mais um item completamente desnecessário à lista das coisas que as pessoas já se têm para queixar do Governo. É um ato completamente incompreensível. Se não houvesse dinheiro, se ele dissesse, olha, desculpem lá, mas não há dinheiro, isto tem que ser feito assim, era assim que estava previsto. Impecável. Agora ele veio dizer, não há dinheiro. Então, porquê? Não apetece. E, portanto, o quê? A única interpretação possível é Tribunal Constitucional, pensas que és tu que mandas? Está bem, mas eu agora vou fazer isto de uma maneira ínvia só para te lixar. Não dá para compreender. Por outro lado, como ex-dirigente juvenil, foi o seu momento de dizer não pagamos. Que é uma coisa que qualquer jovem tem que dizer. São os caminhos do Sr. Primeiro-Ministro. São mesmo ínvios. É que ainda por cima podia-se argumentar com autárquicas. Se calhar convém que as pessoas estejam contentes e tenham umas férias porreiras com dinheirinho no bolso para quando forem votar não terem tanto mau gênio em relação ao PSD. Mas não, nem isso. É que, por qualquer que seja a perspectiva... Nem o eleitoralismo. Nem o eleitoralismo, nem nada. A partir da premissa que há dinheiro, que ele, com a sua habilidade, teve o cuidado de vir dizer, tudo o resto se torna incompreensível. E, portanto, torna-se incompreensível. Se há dinheiro que não se paga... Também vê aqui um desafio ao Tribunal Constitucional, Pedro Mexia. Não chega a ser bem desafio. O Governo age como se não houvesse Tribunal Constitucional. É como aquelas pessoas que tapam os ouvidos e dizem lá. Só que depois o Tribunal Constitucional está lá. Ou então é aquela hipótese que eu também já aventei, e eu gosto de aventar, que é a hipótese de, nos cortes de pessoal, terem ido
todos os juristas do Governo, porque não há razão nenhuma para haver sucessivas inconstitucionalidades em leis importantes. E, portanto, não me parece que haja, propriamente, neste Governo, reuniões de emergência para decidir se uma lei é inconstitucional. Gostava que houvesse, mas parece que não há. Não é o caso. Está entregue a primeira pasta ministerial por esta semana. O Ricardo Araújo Pereira fica com o cargo de Ministro dos Subsídios. E o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Educação para reagir à greve dos professores como Nuno Crato ou para encontrar uma via alternativa? João Miguel Tavares. Aposto que és capaz de adivinhar a resposta a essa pergunta. Mas eu, no entanto, eu hoje não é por uma coisa nem verdadeiramente por outra. Então. Eu hoje sinto-me mais analítico. Meu Deus. Mas foi alguma coisa que tu comeste? Sim. Hoje de manhã comi e fiquei assim analítico. Mas porquê? Evidentemente, se eu tiver que escolher entre Nuno Crato e os professores, eu escolho sempre Nuno Crato. Portanto, é geralmente um princípio. Não os professores, mas os sindicatos que alegadamente defendem os professores. Não, está dito. Deixa-me sublinhar. Não. Tá. Há muito bom professor. Está gravado. Há muito bom professor. E há de haver uma promo com isto. Muitos bons professores no ensino público. E nós temos um mail e tudo. Principalmente todos os professores que dão aulas aos meus filhos. São todos no ensino público e todos especiais. Os meus filhos andam no ensino público. E portanto, eu sei... Os pequenos Tavares todos a reprovar. Continua. Ainda por cima uma legião de Tavares. Foi um sorrisinho trocista de classista. Bom, mas, portanto, eu sei quais são as dificuldades. A maior parte das dificuldades é que eu acho que não coincidem com as dificuldades dos sindicatos, que mais do que preocupados. Eles gostam muito de dizer que estão preocupados com a escola pública, mas na verdade só estão preocupados mesmo a defender os direitos dos seus próprios interesses. Bem, agora, o que é que se passa? Está marcada uma greve para a altura dos exames, para o início da próxima semana. Certo. E isso tem gerado controvérsia. E o analista João Miguel Tavares... É mais do que controvérsia, por isso é que queria ser analítico, porque eu não tenho a menor dúvida que o braço de ferro desta segunda-feira é um braço de ferro essencial, para o bem e para o mal, vai marcar muitas das coisas que se querem fazer. Houve já quem tivesse comparado a isto como a tentativa de momento Margaret Thatcher por parte do Governo e de Nuno Crato, quer dizer, mal comparado, apesar de tudo, eu não acho que os professores sejam mineiros, mas de qualquer forma é realmente simbolicamente muito importante. Saber se os alunos conseguem fazer aquele exame na próxima segunda-feira ou não é marcante, no sentido em que nós estamos a falar voltámos a falar dos famosos 4 mil milhões que têm que ser cortados no Estado e não existe corporação mais poderosa em Portugal do que a corporação dos professores. E, portanto, isto é mesmo assim. Estamos num braço de ferro absolutamente essencial para nós compreendermos se vai ou não conseguir, com maior ou menor dificuldade, fazer o famoso corte dos milhões e a reestruturação do setor público. O Ministro fez bem ao convocar mais professores para segunda-feira do que o número de alunos que vão estar em exames? Vão ser os exames mais bem guardados da história. Não, é que é um professor, em vez de ser um professor por cada sala, ou dois, é um professor por cada aluno, e sobram uns 30 mil professores. Está quase 2 professores por cada aluno. É homem. Sim, vai ser estar a dizer... Atenção, Pedro Mexia está-se a sentir incomodado. Não vai ser estar em cima dos milhões. Deve ser socialmente ninguém aceitável. Proxémica, tá. Bom. E portanto, simbolicamente eu acho que é um momento muito importante. Então só porque o João Miguel Tavares estava... Foi esta aproximação a sério? Pensei que era por causa do que o João Miguel Tavares estava a dizer sobre os professores. Damos o botão ao João Miguel. É Ricardo Espera que agora vai falar. Não fui eu que operei o mecanismo. Mas não, agora vais tu falar. Temos de explicar aos nossos ouvintes que temos um botãozinho que diz bullshit, que significa ui, que fantochada. A ideia é vendê-lo para o Conselho de Ministros. Pelo melhor preço. Exato. Pelo melhor preço para o Conselho de Ministros. Mas agora que Ricardo Espera vai falar, eu já estou com... Vais operar isso? Não, mas antes ainda queria saber... Eu não sabia que se podia carregar isso, não tinha carregado quando tu disseste que eles eram poderosíssimos. Porque um lobby, uma corporação poderosíssima que tem uma carreira que eles têm de... Quer dizer, eles não são bem como os mineiros, porque as condições de trabalho deles são um bocado piores. Porque as minas não se deslocalizam. As minas não se deslocalizam. Não, carregas aí, se achou isso. Sim, acabaste de dizer, portanto, que as condições de trabalho dos professores em Portugal são piores do que as dos mineiros britânicos. Ao abrigo, eu vou carregar nesse botão, ao abrigo de uma liberdade que me permite o discurso humorístico, que é usar a caricatura. Exato, ainda bem. Ok, então continua lá. Quem quer para continuar? Não, acho que era o Pedro. Eu não percebi.
se fez bem ou não em convocar estes professores todos. Não, fez bem no sentido em que, lá está, é aquilo que eu estava a dizer, é um braço de ferro e, portanto, toda a gente está a meter as armas que tem em cima da mesa. E foi uma medida, digamos, de retaliação para... Não é, exatamente, não é outra vez a mesma história do caso anterior que estivemos a analisar, um desafio, neste caso, ao Tribunal Arbitral. Sim, pode ser entendido dessa maneira, mas eu acho que este é o mínimo. O Governo tem uma certa dificuldade com tribunais. Também há esse pormenorzinho, João Miguel. Apesar de tudo, entre Constitucional e Tribunal Arbitral, haverá diferenças de grau. Mas o certo é que ele... Não sei se foi por pressão do lobby dos professores. Sim, mas o certo é que eu percebo este combate. Este combate é um combate que eu percebo. Compreendo bem e acho que é inevitável. Porque, vamos lá ver uma coisa. Há aqui duas coisas, essencialmente, que estão a ser postas em causa com esta greve. Uma é as famosas 40 horas. Ora, as 40 horas são falsas 40 horas, porque, como qualquer professor dirá, já trabalha mais do que 40 horas, claro. E a componente leitiva foi assegurada pelo Governo que não será aumentada. Portanto, os professores não irão dar mais aulas, serão horas de apoio ao estudo, ou de qualquer maneira, ou a preparar testes, que de qualquer forma, qualquer professor diz... Rever testes, que qualquer professor diz que já são muito mais do que 40 horas por semana. E a outra questão é a mobilidade dos professores, mas quer dizer... A ideia de continuarem professores eternamente com horários zero ou que não tenham que se deslocar pelo país para fazer face aos sítios onde há mais falta de professores, isto é muito difícil de explicar para quem está de fora a ver. Quer dizer, todas as pessoas estão a sofrer e, mas, evidentemente, as pessoas não se vão safar disso. O Ministro da Educação, o Ministério, devia ter alterado a data dos exames, Pedro Mexia, ou isso não era uma solução? Quer dizer, é difícil porque estamos a falar bem no braço de ferro e... independentemente das razões que os professores têm e do direito à greve em geral, a decisão de fazer uma greve em dia de exames nacionais é uma decisão especialmente gravosa. E quando o Governo ficou impossibilitado de acionar os serviços mínimos, das duas uma, ou saía com uma resposta fraca e perdia a face, agora é lamentável que se tenha chegado a este ponto. Eu acho que fazer, como digo, não vou comentar a substância, porque há uma série de minudências da carreira que eu leio os jornais, mas não sei o suficiente para me pronunciar sobre elas, o que, enfim, em geral não é impedimento neste programa, mas aqui, mas aqui acho que é. Agora, não me parece é que se possa dizer que há um lado que está a tomar decisões gravosas, porque é gravosa a decisão de fazer uma greve no dia de exames, como é gravosa esta convocatória de um pouco de retaliação, mas é de facto, eu acho que este é mesmo um braço de ferro e é daqueles que não vai permitir um empate, acho eu. Entretanto, o Presidente da República pediu que houvesse diálogo, vai haver, nós estamos a gravar ainda antes de um encontro que o Ministro Nuno Crato disse na RTP que ia promover com os sindicatos antes do fim de semana, portanto vamos ver se isto é um alerta para quem nos está a ouvir a posteriori, porque haverá essa reunião entretanto. Se estivesse na posição dos alunos... Isso pode acontecer, mas é o que estava a dizer o Pedro, não há... Neste momento já se esticou a corda a um ponto que alguém vai perder. Alguém vai perder. Mesmo que de repente seja levantada a greve, significa que os sindicatos perderam. Não há hipótese de saírem dois vencedores ou dois perdedores. Um vai vencer e o outro vai perder. Nesse sentido é de facto uma medida thatcherista, é verdade. Se estivesse na situação dos estudantes, Ricardo Araújo Pereira, na impossibilidade de saber se vai haver exame ou não, estudava para o exame? Bom, vamos lá ver. Eu estudei, sim. Eu até gosto de estudar. Eu acho que é sempre recomendável estudar, porque quem não estuda, toda a gente sabe o que é que acontece a quem não estuda. Fica só 2 anos como Ministro dos Assuntos Parlamentares e depois tem de sair. Portanto, não é um destino que as pessoas queiram. Agora, eu já escrevi sobre isto em sede própria. Não, mas depois o João Miguel ter dito que tem os filhos no público, tu tens de dizer que tens os filhos no privado, que é para mostrar que isto de esquerda e de direita é um pouco mais complicado. É muito fluido, não é? É muito fluido. Muito. Mas vamos lá ver. Eu já escrevi em sede própria e as pessoas acusam-nos muito de só bocas e tal e ninguém propõe nada. A minha proposta é conhecida, que para os professores, o povo cigano ser ou a etnia. Tanto faz. Neste caso é igual. Porquê? Porque estão habituados ao nomadismo e, portanto, não lhes fazia confusão a mobilidade, estás a perceber?
têm a fama de se desenvencilhar bem de escaramuças. Portanto, algum daquela pequena, mas ruidosa percentagem de alunos que é oriunda da selva, que se lembra de levantar a mão para um professor que é cigano, em princípio não consegue, e estão habituados a ser ostracizados. E, portanto, por muito mal que o Ministério os trate, acho que não havia problema nenhum. Esta é a minha... Não sei se há ciganos suficientes para fazer face a todas as necessidades do sistema educativo. Para vigiar estes exames não há. Não sei se há 135 mil... Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Educação. Vamos saber agora o que é que leva o Pedro Mexia a propor a criação do Ministério dos Bons Amigos. Que tipo de amizade é que quer tutelar, promover, Pedro Mexia? Eu diria que é uma amizade colorida. Acho que é a única maneira como nós podemos... Cuidado! Acho que é a única maneira como nós podemos... Porque, vamos lá ver, eu percebo que as pessoas... que só se tem princípios na oposição... Tens que enquadrar. Já vou. Já vamos enquadrar. Eu percebo que é mais fácil ter princípios na oposição e a escrever artigos do que ter princípios quando se está a governar. Mas tem havido neste governo, não só neste governo, mas é este que temos neste momento, em algumas matérias, um grau de agachamento, não sei se existe a palavra, que é um bocadinho confrangedor, e nomeadamente não com países, ao contrário do que as pessoas dizem, mas com regimes, como é o caso do angolano. Isto tem a ver com as declarações do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em Angola no dia 10 de junho. Tem, mas também tem a ver com outras declarações anteriores. O próprio Paulo Portas fez declarações num bocadinho de excesso de zelo em relação ao Hugo Chávez, mesmo sabendo que vivem lá portugueses, e neste caso, mesmo sabendo que há muitos negócios com Angola, e que Angola, enquanto país, é um país, enfim, lusófono e com quem nós temos laços, e portanto... Mas não se pode fingir que Angola tem um regime político desejável. Não se pode fingir porque as organizações... Ainda não dissemos quais foram as declarações. Porque as organizações internacionais... Porque as organizações internacionais... Eu sou como o latim, o verbo está no fim. Pedro, anda para a mesa. Já vou... Parecia mesmo, não era? Parecia que estavas a chamá-lo para almoçar. Não é por mim. Eu acho que são os Pronto, então vai lá. ouvintes que estão à espera. Pronto, já vou... O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação foi muito cooperante, dizendo que Angola, que os negócios com Angola, o investimento angolano é bem-vindo e desejado, que é uma versão do... É uma esmolinha, não é? Basicamente foi uma... Deem qualquer coisinha para o ceguinho, mas foi também... mas também que o Brasil, que Angola, aliás, é o nosso melhor amigo. Ora bem, eu acho muito bem que essa frase seja dita no espírito de CPLP, no espírito de como é que dizia o Carlos Pinto Coelho, Mãe África, de todas essas coisas. Mas o regime angolano, o atual regime angolano, não é o nosso melhor amigo. Nós somos um país, com tudo o que se diga e se diz do regime em que vivemos, somos um regime no Estado de Direito. A revista Forbes diz, mais ou menos, entretanto, escreveu esta semana que o presidente angolano é o segundo pior, tem o segundo pior cadastro, digamos assim, entre os presidentes de África, a seguir à Guiné Equatorial. Por isso é que eu digo, todas as entidades, Freedom House, todas essas organizações internacionais que estudam, digamos, os critérios pelos quais os regimes são mais ou menos decentes à luz da democracia liberal e tal, não põem Angola, não têm grande amizade por Angola. E o meu ponto aqui é este, é que a realpolitik, há dois tipos de realpolitik. Há a realpolitik do pragmatismo da política, que às vezes levado a um certo extremo pode ser quase imoral, e há um tipo de realpolitik que não está só a afetar ministros, mas está a afetar muita gente com quem eu tenho falado. Eu tenho cada vez mais, semana após semana, fala-se de Angola e do regime angolano e do problemático que é, por exemplo, Angola, e reforço, o regime atual angolano, entrar, por exemplo, na comunicação social, e começa cada vez mais a ver gente, geralmente com ligação aos negócios, a dizer: isso é uma grande caricatura, esse Angola, depois olham para o chão. E eu estou um bocadinho preocupado, porque está toda a gente a render-se, mesmo pessoas de quem eu não esperava isso, está toda a gente a render-se à evidência do dinheiro. E nós precisamos de dinheiro, e o investimento estrangeiro é bem-vindo, e o investimento de um país lusófono, de um país amigo, é bem-vindo. Mas há regimes que não são muito bem-vindos, e Angola, em algumas áreas,
e a comunicação social é a área número 1, eu não diria que é um país bem-vindo no investimento em Portugal. Não terão sido pouco diplomáticas estas declarações do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros no dia 10 de junho, dia em que a Presidente brasileira estava em visita oficial a Portugal, João Miguel Tavares? Eu acho que à boa portuguesa nós somos o melhor amigo de todas as pessoas, não é? Quem está ao nosso lado é quem serve. Agora, são particularmente graves porque é um bocadinho o que o Pedro estava a dizer. Eu acho que a realpolitik, nós todos temos que aguentar com ela e quem tem cargos institucionais de representação do Estado tem que aturar com ela, não é? Portanto, estamos a falar de um país de língua portuguesa e, portanto, tem que haver ligações. Claro. Acho também, nós até em tempos tivemos aqui uma discussão, que quando se fala em Angola tem que haver um esforço às vezes, isso aí, embora, e depois parece que às vezes sou acusado disto e daquilo, mas de maior finura, só no sentido em que convém começar a perceber o que é Angola e convém começar a perceber o que é aquele regime, porque é impossível que um país tão grande tudo seja equivalente, é só isso que eu digo. Agora, existe uma diferença gigante. A realpolitik é uma coisa que se suporta, mas não é uma coisa que se abocanha. Exato. E foi isto que aconteceu. E é isto que tem estado a acontecer. A realpolitik é uma coisa que tem que acontecer. Ok, certo, vocês são ministros, é secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, têm que ir para lá dizer palavras bonitas. Mas é muito diferente entre dizer isto e este entusiasmo que assim já é obsceno. Entretanto, estava em Portugal a Presidente brasileira, Dilma Rousseff, encontrou-se com várias personalidades, entre elas com o Secretário-Geral do Partido Socialista, António José Seguro, que saiu desse encontro a dizer que o investimento brasileiro não é bem investimento estrangeiro. É o quê, Ricardo Araújo Pereira? Conseguiu perceber? Não, eu percebo que essa frase que pretende ser amigável possa ser profundamente ofensiva. Foi revogado o grito do Ipiranga. Exato. Não, isso ainda é nosso, não é bem, falamos a mesma língua, e mais ou menos, bom, mas lá está. Eu percebo, quer dizer, percebe-se o que ele quer dizer. O investimento brasileiro não é bem estrangeiro. Também há o problema do investimento angolano não ser bem investimento. Porque às vezes é mais nacionalização de coisas por causa da presença do Estado nos negócios angolanos. Enfim, é preciso, se calhar, sim, fazer essas pequenas diferenças em termos de isto dos amigos, de facto, dava que falar, não é? Porque provavelmente depois em Bruxelas os nossos parceiros europeus são os nossos melhores amigos e por aí adiante. Não, mas o português tem essa fama, não é? É grande amigo de toda a gente. É o Oliveira de Figueira. É assim que nós nos chafamos, exatamente. É o Oliveira de Figueira, imortalizado. Bom, o Pedro Mexia, portanto, é Ministro dos Bons Amigos. Daqui a pouco, o 10 de junho e os 1.300 euros que um cidadão vai ter de desembolsar por ter mandado trabalhar o Presidente da República. Agora, o João Miguel Tavares declara-se barricado. De onde é que se recusa a sair, João Miguel Tavares? Eu sei que o Portugal está a perder interesse. Parece que uma telenovela muito chata. E Portugal nota-se que está a perder interesse sobre a saga Macário Correia, porque as notícias vão diminuindo. Não deixaremos morrer essa saga. Não deixarem morrer a saga Macário Correia. Porquê? Porque é sempre com espanto. É que nós que... É suposto sermos pessoas informadas, não é? E eu sinto-me sempre com essa frustração de achar isto já acabou, não foi? Não acabou. Não. E nunca acaba. Esta semana, Macário Correia viu mais uma vez confirmada a sentença perda de mandato. Exatamente. Ele pediu uma coisa que é uniformização de jurisprudência. E parece que todos os recursos tinham esgotado, menos o recurso para a uniformização da jurisprudência. Não sei se a seguir ainda virá, mas é possível o recurso para uniformizar as uniformizações da jurisprudência. Porque tudo parece possível. A pauta cheia da Cruz tanto fala em reformar a justiça e nós vamos tentar que as coisas sejam mais rápidas, não pode haver estes eternos recursos, mas isto realmente está a demorar muito tempo. E é daquelas coisas, isto mata o país, vai moendo as pessoas. Será desta que... Mas parece que ainda não é desta, o senhor disse que ainda não sai e agora tem mais 10 dias para fazer não sei o quê. Acho que não, porque no caso de Macário Correia tem um momento que eu gosto muito, que é aquele pedido de declaração. Que é aquele pedido de declaração de uma lei que já é claríssima. De uma lei e que o Tribunal responde, mas é claríssimo. Não, Então pedido de obscurecimento, por favor. Apague-se a luz. Talvez isso, mas é certamente... Há aspectos da reforma da Justiça que são muito complexos. Este não me parece que seja um aspecto... Quer dizer, para o cidadão comum,
eu, apesar de formar em Direito, também sou um cidadão comum nesta matéria, a limitação desta possibilidade ad eternum de recursos, de incidentes processuais, de declarações, de uniformizações, essa ideia de que qualquer processo judicial é uma novela e que, como o João Miguel estava a dizer, a gente diz, mas isso não acabou já? Isso não acabou já há uns anos? Não, ainda está em... Mas não há já a figura da litigância de má-fé? Mas vamos lá, se essa figura não foi usada com o advogado de Carlos Silvino, no caso Casa Pia, que fez um recorde mundial de recusas, suspeições, petições, papéis entregues fora. O José Maria Martins é o campeão, e se ele não foi, digamos... Isso só em selos e emolumentos deve ser Esse é outro problema. É porque ao permitir isso tudo, significa que há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, porque estas coisas saem caras. E é uma injustiça tremenda para as pessoas. Isso desde que o A.J. Simpson se safou, nós já sabíamos. Como é que propõe que Macário Correia seja removido da Câmara de Faro, Ricardo Araújo Pereira? Eu não sou especialista nisto, mas seja o que for que resultou com o Manel Subtil, sim, aquele senhor que se barricou na RTP. Grandemente. Ou com os dentes do siso, talvez, não sei. Um bom alicate que vá apertar com o Macário e extraí-lo, proceder à extração do Macário da Câmara de Faro, ou o que é, onde é que ele está agora? Não sei. Não sei se é preciso retalhar a gengiva da Câmara Municipal. Deve ter uma algema. Atenção, vamos lá ver. O Macário Correia perdeu judicialmente o mandato da Câmara de Tavira quando já não era Presidente da Câmara de Tavira. Pois, porque isto tem a ver com a Câmara de Tavira. Tudo isto é maravilhoso. Ficou esclarecido o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se barricado. Enquanto o Pedro Mexia se afirma cauteloso. Em relação a quê exatamente, Pedro Mexia? Há um certo desenvolvimento do movimento com o título infeliz de Revolução Branca. O Pedro Mexia tinha apoiado aqui tinha mantenho essa ação... Não, eu apoiei e continuo a apoiar. Revolução Branca. Apoio em desespero de causa a história das providências cautelares, porque acho que a lei da limitação de mandatos era ambígua, gerou uma grande... ambiguidade, e eu gostava que a lei fosse interpretada de uma forma restritiva e que não pudesse haver mais que 3 mandatos consecutivos, e portanto, como os partidos não acautelaram isso, ou chutaram para canto, ou no caso do PS disseram isso não é connosco, gostei que tivesse havido um movimento de cidadãos que tivesse interposto essas providências cautelares que impediram, até haver, não há decisões definitivas, 13 candidatos, nomeadamente Seara e Menezes, se candidatarem. Agora, esses cidadãos lembraram-se da possibilidade de se tornarem um partido e de votos. Não é só isso. Esses cidadãos, esse movimento de Revolução Branca... Ou cidadãos, como... Ou cidadãos. Esses cidadãos tiveram 2 ideias, ou 3 ideias. Uma delas que eu acho positiva, que é a ideia de abrir, de tentar o mais possível abrir a política portuguesa, nomeadamente em sede de eleições legislativas, a movimentos de cidadãos e a independentes. Isso acho positivo. Mas depois dão logo os outros 2 passos seguintes. Uma é eles tornarem-se eles próprios um partido, e, portanto, a ideia de que a fronteira muito clara entre aquilo que é a chamada moralização da política e, no fundo, a vontade de... Como é que é aquela frase do pote de ir com muita sede ao pote? Pronto, exatamente. É um bocadinho ambígua essa fronteira nestes últimos intervenções. Sobretudo porque, por exemplo, há um outro movimento que até corre um abaixo-assinado na net, e até me mandaram para eu assinar, porque eu tinha dito, suponho aqui no programa, que era a favor de candidaturas independentes, e mandaram-me esse texto, e eles diziam é preciso defender as candidaturas independentes. E eu, sim senhor, e tal, e já estava com a caneta pronta para assinar, assim, inspirados em movimentos como 5 estrelas de Beppe Grillo. E eu tirei logo a caneta e mandei um mail ao senhor a dizer, não, olha, os próprios italianos já estão arrependidos, já perderam metade dos eleitores nas últimas eleições. Mas parece que estás a defender aquela posição, não se pode meter as mãos nessa coisa suja que é a política. Não, pelo contrário, eu acho que a política é uma coisa suja. Eu acho que a política é uma coisa suja e tem que se meter as mãos. Não é por ser suja que não tem que se meter as mãos. Então, quem quer fazer política sabe que tem que sujar as mãos. Não há apuros na política. Não há apuros na política. A ideia de moralização da política, e este é o último ponto, é que depois eles fizeram coisas do género, apresentaram a participação crime contra a classe política,
por traição à pátria. Estamos a entrar no domínio eu fiz essa sugestão. Do absurdo de paragem de autocarros. Quer dizer, a ideia do eles são todos iguais... conjugar a ideia de querer moralizar a democracia com ter um discurso que na prática é antidemocrático, porque não há breaking news, não há política sem partidos, não há política sem classe política, em lado nenhum do mundo. E isso é, como há bocado falámos da Realpolitik, há males que vêm nesse pote e não vale a pena fingir. E a história que nós tivemos passada, por exemplo, de um partido como o PRD, que queria moralizar a política, enfim, digamos que não foi um sucesso. E, portanto, acho que a Revolução Branca... Se tu quiseres moralizar a política, tens de ter uma condição prévia que é estar fora da política. Não faz muito sentido. Não. Eu estou totalmente de acordo que se abra os movimentos e a independentes. Essa parte. Agora, não com esta lógica de que a classe política é culpada de traição à pátria, vamos pô-los em tribunal. Isso não é uma lógica democrática. Eu sugeria traição à pátria, naquele caso específico, e nós se calhar voltaremos a ele, do caso do Presidente da República, quando ele diz não se pode ofender o Presidente da República porque está nas leis. Então, também acusem Cavaco Silva de traição à pátria porque também está nas leis. Também pode ser acusado. Este novo movimento Revolução Branca é capaz de ser um nome perigosito, não? Só porque pode chamar uma faixa de eleitorado muito específica. Sim, pode entusiasmar. A Revolução Branca lembra uns tipos com capuzes. Sim, pois. Quer dizer, eu também sou a favor de independentes na política e tal, e também apoiei aqui as iniciativas do movimento de Revolução Branca para, basicamente, fazer cumprir a lei, que era o que o movimento de Revolução Branca queria. A candidatura a eleições, no meu entender, só põe a seguinte reserva, que é: os partidos têm imensos defeitos, mas também têm uma ou duas qualidades, e uma delas é a gente saber... representarem uma visão do mundo. Exatamente, porque eles dizem, eu tenho uma carta ideológica, ou duas, como alguns têm duas. Sim. E mais até, mas têm uma. O PC é que tem uma. O PC tem uma. Os outros têm várias. PS e o PS têm lá duas, uma para a oposição e o CDS tem uma todas as semanas. Mas tem uma. A gente sabe mais ou menos o que é que eles pensam esta semana. E, agora, estes movimentos de cidadãos que refreiam, porque lá está, quando eles começam a dizer o que pensam, acontece isto que o Pedro diz, que é, vou apoiar estes caras. Não, pera, eles estão a dizer. Não, então não. Claro, uma pessoa tem que... Sempre que a gente toma uma posição, afasta outros, não é? Isso é fatal. E portanto, desconfio de movimentos políticos que não tomam posições políticas. Demasiado abrangentes. Sim. Há espaço para um partido novo na política portuguesa? João Miguel Tavares. Isso eu acho que existe. Eu concordo, vamos ver, eu neste caso concordo mais com o Ricardo do que com o Pedro. Não acontece então todos os espera dias. que eu vou mudar de posição. Então espera aí. Porquê? Eu consigo perceber, é verdade isto que ele está a dizer, que é, bem, se tu chegas a umas eleições e o teu programa político é uma nuvem em que não te queres comprometer com nada, ou então queres te comprometer com tudo, isso não é coisa nenhuma. Sem dúvida. Se for para fazer isso, mais vale estar quietos. Se tu, de repente, vieres com um determinado tipo de ideologia e achas que não te sentes representado no atual sistema político português e queres fazer alguma coisa diferente, então aí acho muito bem. Sim, isso também não sei qual é a ideologia. Vamos esperar pela ideologia. Bom. É verdade, mas se não houver ideologia, ou se for aquelas coisas, então não, moralizar só. Moralizar só. Moralizar só é verdade que não é nada. Ficaram esclarecidas as cautelas do Pedro Mexia. E é a altura de analisarmos o estado do tempo. O Ricardo Araújo Pereira confessa-se nublado. Está, portanto, com pouca propensão para o investimento. Exatamente. Estou com pouca propensão para o investimento. Está a chover em cima da tua cabeça? Chove muito. Por dentro, pela parte de dentro. E por isso estou a investir pouco. Como acho que se nota. Mas temos umas imagens. Som, não é? Isto vem a propósito da intervenção do Ministro das Finanças no Parlamento. O investimento no primeiro trimestre deste ano é adversamente afetado pelas condições meteorológicas nos primeiros 3 meses do ano que prejudicaram a atividade da construção. Ora, aqui está uma explicação. Exatamente. E é uma explicação... Parece-lhe plausível. Eu acho que é uma explicação, enfim, na linha de várias outras explicações para não fazer os TPC. E eu espero que tenha continuidade. O cão comeu o meu orçamento de Estado, não há investimento por causa da chuva, a minha avó foi para o hospital, por isso não paguei os subsídios a horas. Eu acredito que possa ser uma linha de argumentação
que vá passar a nortear o governo. Agora, E há a questão a Noruega, a é isso. Suécia... Isto explica a razão pela qual a Noruega, onde chove bastante, está tão atrasada, e Cabo Verde está com um desenvolvimento... Cabo Verde, por acaso, não está nada mal, atenção. Desculpa, na rádio não se percebe que eu fiz isso. Mas vamos ver... Escolheste mal o país, Depois Cabo Verde... escolhi porque Cabo Verde está a ultrapassar-nos pela direita, não tarda. É muitas coisas. Mas vamos dizer, toda a região tropical do mundo está aí bastante desenvolvida e os países nórdicos estão péssimos. De resto, o argumento que existe, há até estudos mais ou menos sérios, enfim, todos os estudos são mais ou menos sérios, não é? Há estudos mais ou menos sérios sobre a relação entre o clima e a política, mas os que eu conheço são exatamente no contrário, é que nos países onde o tempo é pior, como os países nórdicos, a democracia funciona melhor. Ou seja, abaixo do Equador é que é mais complicado haver regimes... agora, eu não sou... Ou queres civilização ou queres bom tempo. As duas coisas. Claro, as duas juntas não consegues. As duas juntas não há. Era para levar a sério esta explicação do Ministro das Finanças? Olha, eu estou como o Pedro Passos Coelho. Eu sou um rapaz candido, portanto eu em princípio acredito em tudo. Acredito em todas as coisas. A política é bom. Acredito em todas as coisas que me dizem. Eu acreditava que não se podia pagar os subsídios porque não havia dinheiro. Vem Pedro Passos Coelho e diz, há dinheiro há. Então, e agora, eu acreditava que Vítor Gaspar estava a dizer mais uma piada, embora a gente daqui já o tivesse aconselhado a parar com as piadas. Pensava que estava a fazer uma piada até ver as imagens. Olha, ele afinal não está a fazer piada. Ele está com ar sério. Está com ar sério, então. Sim. E espera para ver o efeito do anticiclone dos Açores no desemprego. Cuidado com isso. Quem parece não ter levado muito a sério a justificação do Ministro das Finanças foi o Ministro da Economia, durante uma interpelação no Parlamento do deputado comunista Bruno Dias. Esta explicação climatológica para os resultados desastrosos da nossa economia levou-me, portanto, a preparar-me para esta reunião com a proposta de lei número 148 sobre o tal supercrédito que os senhores apresentam, as estatísticas do INE sobre as receitas fiscais e o inquérito de conjuntura ao investimento e o Borda d'Água para 2013. Só assim é que a gente compreende os raciocínios e as estratégias do Governo. Temos mesmo que recorrer ao Borda d'Água e, de facto, é caso para dizer que as notícias não são boas. Ora, a água de julho no rio faz barulho, chuva de agosto aparece ao mosto e em setembro, pelo São Mateus, não peça chuva a Deus. É caso para dizer que o Ministro da Economia se escangalhou a rir. Sim. E isto, imagino que é o efeito que um humorista pretende provocar no auditório. Um humorista mas eu não sei se o deputado do PCP tinha este efeito, porque realmente isto é muito divertido. O que acontece é o deputado do PC quer, com o riso, ferir o governo. Castigar os costumes. Castigar os costumes, com certeza. O que é que sucede? O Ministro da Economia faz-lhe a desfeita de ter a capacidade de rir do seu próprio governo, embora através de interposto ministro. O facto de eles estarem a rir os dois... Porque depois o Bruno não se aguenta. Estraga um bocadinho aquele número, porque depois o próprio deputado do PSD começa a ter vontade de rir também. E fazer rir os outros, deixem-me dizer-vos, eu acho, na maior parte das vezes, um ato de amor. E, portanto, de repente... Há ali amor. Não, de repente há ali uma solidariedade. É andas a copular com todas as pessoas. Não. Há vários tipos de amor, meu menino. Cuidado com isso. Eu tenho rido muito com coisas ditas pelo Ricardo. O meu é o humor platónico. O meu. E de repente há ali uma solidariedade entre oposição e governo que é muito inesperada e não pretendida pelo homem do PCP, mas que, na verdade, não consegue deixar de... Isto é bonito. Mas eu sinto-me obrigado que eu escolhi. Agora, isto foi muito bonito. Porque eu no fim do ano... Eu, no fim do ano, se bem se lembram, escolhi o Ministro Álvaro como o meu Ministro, como a minha figura do ano. E eu acho que isto que seria... Lá está, pode-se dizer, isto é desadequado para um ministro, está-se a rir no seu colega, etc. Mas, na verdade, é o que qualquer pessoa faria. E é precisamente pelo facto de Álvaro Santos Pereira ter pouco jeito político que ele teve a reação melhor. Ou seja, basicamente, como disse o Ricardo, ele não ficou embaraçado, como provavelmente o deputado do PCP estava à espera que ele ficasse. E, portanto, o efeito de graça aumentou, mas o efeito de embaraço desapareceu. Imagina que ele tinha ficado... encabulado ou irritado
tinha um efeito político. Assim teve um efeito cómico e ele... Mas não tem um efeito político também. Aqui a questão... tem um outro efeito político que é um ministro a rir-se do seu colega. Ora. Bom, mas quer dizer... Mas não acho. Mas nós não é por isso? Comido. Não, porque é engolido por aquilo. É engolido por uma boa disposição genuína, porque ele está a rir com... É porque sabe-se que não tem havido boas relações entre a economia e as finanças. É conhecido isso. Portanto, há uma leitura política que se pode fazer deste episódio. O que eu recomendo, isto na qualidade de humorista para humorista, o que eu recomendo a este deputado do PC que faça é que na próxima... Isto é uma comissão de inquérito ou o que é, não é? O que é isto? É uma comissão parlamentar. Nem se pode chamar de stand-up porque sim, não é sentado e tal, mas foi bem feito, atenção, foi muito bem feito. A questão é, numa próxima, com o Ministro das Finanças, ele leva um cartucho de pastéis de Belém a ver se o das Finanças se ri deste. E aí sim pode gerar a discórdia através do riso. Mais do que a concórdia, que foi o que neste caso aconteceu. Isto é não pretendido, não é? Está explicada a nuvem de desinvestimento que envolve o Ricardo Araújo Pereira. E agora ao 10 de junho e a mensagem presidencial. O que é que achou do discurso agrícola de Cavaco Silva, Pedro Mexia? Eu gostei muito de ambos os discursos que Cavaco Silva fez na última semana, porque foram discursos a seu modo corajosos, porque no Parlamento Europeu teve a coragem de fazer o discurso que não faz em território nacional. E no 10 de junho teve a coragem de falar do tema que menos lhe convém. Cavaco Silva a falar da agricultura é como um benfiquista a falar do 7-1. A vantagem dele ir buscar aquele tema, de todos os temas, é aquele tema de que ele devia o mais possível não falar, assobiar, mudar de assunto. Mas pode comentar que não foram 7-1. Exato. O que ele quis dizer foi que os 7-1 não existirão. Mas foram 7-1, os gols entraram todos. Está documentado. Estava documentado. Visto o resumo. O fiscal de linha, sim, validou, passou mesmo. Quer dizer, não vale a pena reescrever a história em matéria de agricultura e de pescas. Pode-se dizer que foi um trade-off e que era preciso fazer isso para trocar por tudo o que tivemos, e tivemos muitas coisas, naturalmente. Mas é um complemento do que ele tem feito, porque ele tem insistido em discutir o pós-Troika e isto é discutir o pré-Guterres, que é uma coisa em que ele também se tem obsessivamente empenhado. É o futuro e também ali aquela zona do passado em que há pessoas que estão... Lá está, sabe o que é isto? Isto é corrigir narrativas. Mas para isso, uma pessoa espera, sai da política e arranja um programa na RTP. Não faz discurso no... Isto é o dia de Camões, não é de chatear o Camões. Ninguém queria ouvir aquilo. Ninguém. O Presidente parece muito preocupado com o legado do Cavaco Silva, Primeiro-Ministro. É impressionante. Cavaco vive obcecado por si próprio. É sempre mi em todo o lado. O que é que ele diz? Não tinha apanhado. Inacreditável. É inacreditável as pontas. Atenção, ele começa com o seu momento hortícola e o seu momento hortícola demora. E que ok, estão em Elvas. Ele começa a falar de património e de calhaus. A seguir vai para os vegetais e depois regressa para falar do quê? Para falar de... Atenção, eu não vou ficar refém destas coisas da partida em Portugal. O assunto do 10 de junho foi ele, do princípio ao final. E é assustador. Mas, e é isso. E eu acho que foi bom mais uma vez ouvirmos um político eleito por sufrágio universal, direto, dizer eu não quero ser um ator político. É sempre... Mas aquilo que o Ricardo estava a dizer, mais uma vez, com grande inteligência, foi uma pena ter este botão, ter vindo para aqui desta vez, porque ele se calhar foi dos programas em que falou melhor. Atenção, não te sentas ofendido. O Ricardo? Mas, não, assim, o Ricardo, porque essa questão das narrativas é importante. Nós temos, se calhar, os dois ministros mais emblemáticos, primeiros-ministros mais emblemáticos pós-25 de Abril é Cavaco Silva e José Sócrates. E os dois, a opção deles é estarem realmente preocupados a corrigir a narrativa de quando eles estavam. Eles não estão preocupados com o país, estão preocupados com eles. Isso significa muito... Entretanto, esta semana foi resolvido o problema da morosidade da justiça. Houve um cidadão de Elvas. O pobre Carlos onde é que era? Ele estava a passar por Elvas. Mas não sei se era de lá. Acho que não era de lá. Que foi condenado a pagar 1.300 euros por ter gritado vai trabalhar e depois
O que veio a seguir é duvidoso, não se sabe bem o que terá sido, malandro, Sim. ladrão, não sei. Não, e houve o mais grave que eu vi foi chulo. Foi. Chulo dentro daquilo que é a gradação do insulto nacional, está muito longe de estar a bater lá em cima. Ainda se pode dizer que a justiça é lenta ou isso Não, fica resolvido? atenção, há filhos enteados nisto da desonra ao Presidente da República, porque o Sousa Tavares ainda não foi julgado nem nada. Ainda aguarda resultado daquele inquérito. Este senhor foi sumariamente condenado por ter dito que vai trabalhar, a ir trabalhar para pagar uma multa de 1.300 euros. Atenção, bem barata a honra do Presidente. 1.300 euros, muito barata. Não sei se é por causa dos tempos que vivemos, mas agora... Diz isso ao senhor. Vou... 1.300 euros é barato? Não, para aquele não. senhor pobre, desgraçado, não estou a dizer, que é muito mais do que um Não é salário. isso, não me interpretes mal, eu não estou a dizer que é para Está bem, honra. está mal, Não estou a falar sobre Eu sei. as possibilidades económicas. Estava só a perguntar aproveitar quanto é que para custa ser uma carcaça. demagógico. O que eu digo Estava é, só e a o bilhete de fazer- metro, sim. Estava Não, só a para mim é aproveitar para ser demagógico. evidente que aquele senhor insultou acima das suas possibilidades. Isso é evidente. Agora, que 1.300 euros é uma ninharia para comprar para a honra do Presidente, isso é um bocado tendo em para conta o estado em que aquilo está, ressarcir. 1.300 Há honras Há outras mais caras. caras. Há outras mais baratas também, isso é verdade. Mas... Bom, pronto. Isto é inacreditável. Pagarem aquele homem, o homem tem que pagar 1.300 Há uma petição euros neste por momento para Mas isto juntar pode- dinheiro. É inacreditável. Atenção, ajudar estamos o a senhor a pagar. falar de polícias à paisana. Ainda por cima, estamos a falar de polícias à paisana que supostamente estão no meio da multidão e ouviram o senhor dizer aquilo quando passa ao Presidente e agarram nele e levam-no para o tribunal. Mas atenção, isto é o quê? há um contexto, porque neste momento dizer vai trabalhar, quer dizer, não é fácil trabalhar. Exatamente, é muito E difícil. então para o Presidente da República... Atenção, mas não tem piada, pá. Não. É mesmo inacreditável. Isto pode ajudar Isto é uma cena mas ao João Miguel, pidesca. desculpa lá. Lá É está. vergonhoso. Tinha que vir o nosso desacordo. É que isto não é pode pidesca. ajudar a pagar a dívida. Porque eu para isto pago. Agora, vem buscar a minha reforma. Não quero. Agora, posso chamar palhaço e pagar 1.300 euros? É pá, se calhar há uns milhões de pessoas interessadas em dizer umas Falta jardas saber para boas. onde é que vai o dinheiro. Mas Pois não sei é para onde é que ele vai, mas... Estamos na altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta laicidade por causa do que está a acontecer na Turquia. Neste momento, ainda, verdadeiramente, ninguém sabe muito bem o que é que está a acontecer na Turquia, mas a Turquia é aquele tampão eterno entre a Europa e a Ásia e tudo o que ali acontece não nos é de maneira nenhuma estranho e, portanto, as pessoas estão na rua por muitas diferentes razões. Eu estou realmente daqueles que estão na rua por um país mais laico e mais livre e em que as pessoas possam fazer o que quiserem. O Pedro Mexia decreta a honra dos ratos. A honra dos ratos, sim, porque Pacheco Pereira, esta semana, há pessoas que estão a reagir a esta sua nova encarnação, ou não, ele dirá que não é nova encarnação, as pessoas de esquerda a dizer, eu sempre gostei deste homem, e as pessoas de direita a dizer, eu sempre desconfiei deste homem, mas houve uma reação engraçada, porque ele naquele encontro frentista da aula magna, na mensagem de Pacheco Pereira, ele dizia que o programa de ajustamento faz dos portugueses ratos de laboratório. E houve uma reação indignada de um psicólogo experimental que no Diário de Notícias publicou um artigo a defender os ratos de laboratório. Não os ratos de laboratório no sentido próprio de ratinhos, mas as pessoas que trabalham enquanto ratos figurados não soa muito bem. E faz um artigo muito sério sobre o consentimento esclarecido, a remuneração, e a dizer, não, nós somos ratos, mas somos ratos involuntários, não sei. E é tão engraçado que uma discussão política possa ser puxada para o literalismo, porque é um dos artigos mais divertidos que eu li este ano. Tudo que é literal normalmente um dos acaba artigos mais divertidos que eu li este ano sobre a questão do ajustamento. O Ricardo Araújo Pereira finalmente decreta um incentivo à leitura. Exato, como aquele que fez Barack Obama, porque ele parece estar a espiolhar os cidadãos americanos e isso fez disparar as vendas do 1984 do George Orwell em milhares de porcentos. E, portanto, eu espero que se medidas tomadas pelo poder político estimulam a leitura, é possível que a gente vá reler todo o neorrealismo português, cá em Portugal, por causa das medidas do Governo. Eu acho que... A cabana do Pai Tomás. Há aquela discussão sobre se deve tirar ou não o Prémio Nobel ao Egas Muniz. E já agora pode haver mais prémios nobres reconsiderados. Pronto, havemos de falar do Sr. Snowden em breve. Está concluída mais uma análise da semana, 2 a 8 dias à mesma hora. Voltamos para mais um Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.